meu direct, meus stories, minhas caixinhas, tudo tá simplesmente assim enlouquecendo com, com a história lá do visto H1B, tá? Então vamos começar a falar sobre isso. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que assim já é o 15º apocalipse só esse ano. Toda vez que o Trump fala alguma coisa de visto, todo mundo surta, os programas de residência saem mandando mensagem para todo mundo que é imigrante, todo mundo recebe e-mail dizendo que é para não deixar o programa. E, e fica uma loucura danada, porque, enfim, a mídia quer ganhar engajamento e fica todo mundo aí nessa insanidade de o mundo vai acabar e de não vai ter mais visto. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, gente. A economia precede a política, tá? É simples assim. A demanda por médicos nos Estados Unidos, ela é perpétua. Aliás, em qualquer país ela é perpétua. Então você não imprime médico, você não imprime tijolo, você não imprime terra, você não imprime alimento, tá? São áreas de demanda perpétua e no caso da medicina são pesadamente reguladas pelo Estado. Tá? Então não adianta você dar uma canetada num país com um déficit enorme de médicos e ficar por isso mesmo. Tá? 25% dos médicos nos Estados Unidos eles são estrangeiros. São 10 mil vagas a mais de residência do que médicos americanos entrando na residência todos os anos. Tá? 10 mil. Tem especialidade que não preenche vaga se não tiver estrangeiro. Tá? Medicina interna não preenche, que é um dos pilares da medicina americana. Pediatria não preenche, que é um segundo pilar. Medicina da família não preenche, que é um terceiro pilar. Tá? É simples assim. Então, no começo desse ano, quando teve aqueles. Não sei se vocês lembram, no começo desse ano teve o escândalo lá da interrupção das entrevistas com o visto J1. Tá? Isso foi bem na época do MET. E logo lá os órgãos por trás da parte lá do MET entraram em contato com o governo deu prioridade para os residentes entrarem. Por quê? Porque precisa. Tá? Não é porque o governo é bonzinho, porque é aberto a estrangeiro, porque está cheio de unicórnio, não, porque precisa. Tá? Sem isso a medicina colapsa. Olha só, por que tem agora esse monte de leis estaduais? Por que aprovou agora a nova lei do Texas? O Texas, ele é a segunda potência econômica dos Estados Unidos, perde para a Califórnia. O Texas tem o maior complexo hospitalar do mundo. E na própria bill dessa lei nova do Doctor Act, eles comentam que tem 30 condados no Texas que não tem médico de atenção primária. De atenção primária. No Texas, um estado que sozinho é mais rico que o Brasil inteiro. Tá? O maior complexo hospitalar do mundo. 30 condados sem médico em atenção primária, gente. Em atenção primária. Então você vê que a demanda é enorme. Iago, por que a demanda é tão grande no país mais rico do mundo? Por proteção de mercado, tá? A proteção de mercado aqui funciona. Simples assim. Desde o Flexner Report, que aconteceu no começo do século passado, fecharam assim 90% das faculdades de medicina. Para abrir uma faculdade de medicina aqui é um osso. E também esse Flexner Report deu origem à regra de que a residência médica passou a ser obrigatória, porque eles copiaram o modelo do Hopkins, onde começou a residência médica. E por pé no saco que seja, o fato da residência médica ser obrigatória nos Estados Unidos é o que protege o mercado americano, tá? É o que nos protege aqui. Tanto é que os Estados Unidos talvez seja o único país do mundo em que o monopólio da medicina não se quebrou. Na Inglaterra se quebrou ano passado, os próprios estudantes ingleses eles se formam e eles são orientados a não ir para o mercado, a não trabalhar, a tentar outra coisa, procurar outra coisa, porque na Inglaterra tem a figura do generalista, fizeram um monte de mais médicos lá em inglês, o sistema de saúde é público, então não tem poder de cálculo econômico, não tem demanda de mercado e ficou um sistema totalmente saturado, o estudante inglês forma e não consegue emprego. Tá? Esse padrão se repetiu no mundo inteiro. Né? Na América Latina, todos os outros países, talvez com exceção um pouquinho do Chile, a medicina é uma porcaria. O médico não ganha no plantão metade do que ganha aqui no Brasil.
E no Brasil acabou que passou também a medicina, né? Agora veio desde 2012 lá com o Mais Médicos, a medicina brasileira acabou, abriu faculdade em cada esquina. E no Brasil tem a figura do generalista. E no Brasil, a residência médica não é obrigatória. Então o pessoal acha que o RQE protege o mercado, mas não protege porque você tem a competição direta com o generalista. Né? Mesmo que você seja já especializado, Iago, eu sou endócrino, eu sou cardiologista, como é que eu vou competir? Por que o recém-formado compete comigo? É muito fácil. Você é endócrino, você é cardiologista, vários dos seus amigos endócrinos e cardiologistas, e provavelmente você também, dependem de plantão para sobreviver. Quem depende de plantão compete com o recém-formado. O recém-formado diminui o valor do plantão. Se o valor do plantão cai, o valor da hora do cardiologista, do endócrino, também cai, porque ele é pressionado a trabalhar ganhando menos. Isso acaba te afetando porque o preço da sua competição está caindo, também o seu acaba caindo junto. Tá? Então esse é o mal da residência médica não ser obrigatória. Nos Estados Unidos isso não existe. Tá? Agora, todo monopólio carrega em si a sua própria contradição. O monopólio perfeito ele se extingue em poucas gerações, porque chega um ponto em que a proteção de mercado é tão grande que ele entra em colapso. Tá? Não estou dizendo que aqui está colapsando, mas aconteceu aqui essas pequenas brechas, porque chegou num ponto de uma proteção de mercado absurda. Chegou num ponto em que você tem um estado mais rico que o Brasil inteiro, com 30 condados sem médico de atenção primária. Então eles começam a abrir assim, umas válvulas na panela de pressão para o monopólio não cair. Tá? Simples assim. Então veio a nova lei do Texas, a nova lei da Flórida, o board de medicina interna criou esse caminho aí temporário de 5 anos para titulação de clínicos, justamente para dar uma aliviada aí, porque o monopólio já estava absurdo, né? Os políticos começam a ligar e falam, cara, não dá, alivia aí. Né? Tá 30 condados aqui no Texas sem médico, não dá para ser assim. Tá? Faculdade de medicina que não abre em cada esquina, ainda que abrisse ia levar 10 anos para formar um médico. Então isso está acontecendo. É claro que não vai durar para sempre, nada, nenhum topo de mercado dura para sempre. Assim que começar a aparecer um pouquinho mais de médico aqui, as próprias entidades médicas, os boards, eles vão começar a fechar as portas, tá? E é por isso que eu não tenho preocupação nenhuma com visto, tá? Eu vou comentar com vocês as opções hoje de visto que existem, as saídas que existem, mas eu tenho certeza que ainda que essas saídas não existissem, numa canetada, um político, um juiz federal simplesmente acaba com essa história de taxa de US$ 100.000 para H1B, vão criar uma exceção para médico, ou vão criar um visto, alguma coisa assim, porque precisa de médico, tá? Então, logo para adiantar, primeiro lugar, o visto para residência médica mais comum, de longe, é o J1, tá? O J1, ele tinha a desvantagem de você não poder dar plantão extra na residência, o chamado Moonlight. Isso passou. Há umas 2 semanas atrás, os diretores de programa receberam um e-mail em que o residente J1 ele tem a permissão agora de fazer atividade clínica complementar, o chamado Moonlight, tá? O plantão extra. Um plantão extra aí mal remunerado vai estar pagando US$ 80 a hora, né? Mais ou menos US$ 1.000 um plantão aí de medicina interna mal remunerado. Eu já entrevistei num programa que pagava US$ 150 a hora, tá em Seattle. Então, essa vantagem o J1 passou a ter também. Isso é mais um sinal de abertura de mercado. Agora, o J1 ele tem um famoso processo de waiver. O que é isso? Quando você tira o J1, você assina uma cláusula para você voltar ao país de origem por 2 anos. E para você não voltar, você entra com um processo chamado waiver, em que você atua por 3 anos numa área com carência de médicos. Tá? Isso parece à primeira vista que é feito para evitar a fuga de cérebros. Na verdade, é o contrário. Isso é feito para reter esse médico por 3 anos numa área com carência de médicos. Essas áreas existem em todo lugar. Tem médico brasileiro, por exemplo, que fez o waiver dele na própria Mayo Clinic. Você vai achar o lugar para waiver na Flórida, em Nova York, na Califórnia, onde você quiser. Tem um monte de coisa para você se qualificar para waiver. Então, a gente associa muito o waiver ao mais médicos, né? A gente acha que vai lá para o interior do Alasca. É nada, tem em todo lugar. É o próprio Texas, um estado gigantesco desse, um monte de lugar que não tem nem médico de atenção primária. Então, um estado mais rico que o Brasil. Então, todo esse pânico em torno do H1B para entrar na residência médica não se justifica. Sim, alguns vistos são H1B e as pessoas em geral preferem o H1B porque o H1B
ele te deixa. Bom, agora o J1 deixa trabalhar também, só que o H1B não precisa de waiver, ele é uma rota direta até o green card, então as pessoas em geral preferem o H1B, tá? Agora, a medicina, ela é uma exceção. Normalmente o H1B aqui nos Estados Unidos, ele é feito ele é feito por loteria, né? Tem 85 mil vistos por ano H1B e todo mundo disputa essas loterias. Essa loteria, em geral, ela é dominada pelas empresas de tecnologia, tá? As Smart Techs, essas empresas todas aí de tecnologia, porque elas contratam um monte de engenheiro indiano, chinês, a preços muito mais baratos do que contratariam nos Estados Unidos. Então, o Trump ele fez essa regulamentação do H1B justamente para proteger o mercado americano, esses profissionais americanos na área de tecnologia, que estavam tendo uma competição desleal com profissionais estrangeiros. Ele não pensou nos médicos quando fez isso, tanto que não pensou que os médicos eles não são submetidos a essa loteria, eles não são submetidos a esse limite de 85 mil vistos por ano para poder entrar aqui na residência, para poder conseguir o visto H1B. Se eles não estão submetidos a esse limite, é muito provável que essas regras do H1B não se apliquem a médicos, tá? Já tem aqui algumas notícias disso, ainda não tem nada oficial, mas é muito provável que isso não vá se aplicar a médicos, porque os médicos eles não são sujeitos à loteria nem ao limite de 85 mil vistos por ano para o H1B, tá? É simples assim. Então é bem provável que não se aplique. Agora, ainda que se aplique, para entrar na residência, é só entrar pelo J1. O J1 ele é basicamente garantido. A própria organização que faz ali a revalidação, o ICFMD patrocina, tá? Ele é moleza de conseguir. O waiver, nunca vi ninguém precisar voltar. O próprio waiver, ele é feito para reter o médico nos Estados Unidos, numa área que necessita lá de Medicare, Medicaid. Vou te dar um exemplo, tá? Você sabe quanto é que custa você formar um residente aqui nos Estados Unidos? Sabe quanto é que está custando 3 anos de residência para o governo? A residência médica ela é um programa federal, tá? Está custando mais ou menos entre 100 a 200 mil dólares por ano. Estima-se que uma residência médica de 3 anos custe 500 mil dólares para o governo. 500 mil dólares. Vocês acham que faz sentido o governo americano gastar 500 mil dólares para formar um médico estrangeiro e depois deixar esse médico ir embora para o terceiro mundo? Simples assim, depois de gastar 500 mil dólares? O próprio processo de waiver é feito para reter esse médico onde o governo precisa dele por 3 anos. É só isso. É simples assim. Agora, realmente, o processo de waiver ele é feito com H1B normalmente. Muito provavelmente vão criar uma exceção para o médico, mas se não criar essa exceção, tem alternativas para isso. Tá? Tem o visto O1, muita gente, o J1 vence em 7 anos, então o pessoal vai fazer fellowship, às vezes vence, eles pegam o visto O1. Tem o visto B1A, né, o pessoal que publica a mais na residência e você tem muita oportunidade de publicar, você pode aplicar direto para o EB1A. Então, opção tem pra caramba. O EB1A você patrocina sozinho, você pode ir pelo O1 até que é mais fácil. Então, já existem os caminhos para isso. Então, ainda que essa taxa de H1B vá para frente, né, você tem outras alternativas. Outra coisa, vamos supor que exista realmente essa taxa de 100 mil dólares, tá? Precisam do médico. Então, o que vai acontecer, se essa taxa for para frente para médico, que eu duvido, é os programas de waiver, né, de emprego de waiver, simplesmente vão diminuir o bônus do médico, ou vão fazer um contrato lá mais longo com o médico, de 5 anos, algo assim, para poder patrocinar o visto dele. Tá? É curioso porque o pessoal está falando, mas o H1B quem paga é o empregador. Bom, na teoria sim. Na prática, nenhuma taxa relacionada a emprego é paga pelo empregador. Todas as vantagens relacionadas ao emprego, todas as necessidades relacionadas ao emprego, quem tem que pagar é o empregado. O empregado ele tem que dar margem para o empregador. Então, se o empregador tem que pagar férias, 13º, Social Security, INSS, licença maternidade e agora o visto, né? Quem patrocina visto, tira da margem do empregador esse visto. Então, em vez de você ganhar 300 mil dólares por ano por 3 anos, talvez você vai ganhar aí 260, 270, tá? Porque o empregador, para patrocinar seu visto, tira isso da sua margem. Tá? É simples assim. Então, é engraçado como o médico às vezes é iludido com essas questões financeiras e políticas, né? Mas quem patrocina é o empregador. Não, quem patrocina é você. Empregador nunca patrocina nada.
Para o empregador ele quer ter um gasto com você com vista, ele já calculou isso na margem dele, você pode ter certeza. Tá? E tudo bem, é um preço que a gente paga, o mercado acontecendo. Eu duvido que isso vai se aplicar a médico, mas se aplicando, quando você for fazer o waiver, provavelmente o seu bônus vai ser menor, ou você vai ter que assinar um contrato ali de 5 anos com o hospital, uma cláusula de não competição, uma coisa assim, para poder compensar o patrocínio aí de US$ 100.000. Agora, realmente, para entrar direto na residência, se eles não emitirem um comunicado aí nos próximas semanas, este ano, provavelmente o visto H1B vai ficar mais escasso, porque os programas não vão querer pagar US$ 100.000 para poder ter um residente. Não tem problema, você vai pelo J1, é o visto que a maioria vai mesmo. Outra coisa, quem tem 5 anos de formado aí e está fazendo os steps, pode aplicar para o Green Card pela EB2NW. Você com 5 anos de formado e com os steps feitos, você é um fortíssimo candidato ao Green Card direto pela via do EB2NW. Tá? Dá para fazer isso. Não deixem de assistir minhas aulas sobre isso, porque tem algumas coisas delicadas. Primeiro, na questão fiscal. Segundo, porque o cronograma do EB2 e do MET é difícil de conciliar, então você tem que tomar esse cuidado, que o EB2 e o J1 são contraditórios. Mas dá para você se programar. Tem alguns alunos fazendo isso, programando o EB2 junto com o MET. E aí você já consegue entrar na residência direto com o Green Card. Tá? Quem tem mais de 5 anos de formado, eu recomendo que olhe isso com muito carinho. Hoje em dia você consegue aplicar com inteligência artificial, não precisa de advogado, a inteligência artificial monta tudo. Os próprios advogados estão montando direto com inteligência artificial. Esses dias me mandaram uma peça lá que estava o advogado, a margem dele na EB2 assim, 300, 400% do escritório. Me mandaram um processo de EB2 e o negócio era 100% feito nas coxas com o ChatGPT. Então, assim, você aplica com a IA você mesmo e as taxas aí do processo giram em torno de $4 a $5.000, tá? Para quem tem 5 anos de formado e está fazendo os steps, vale a pena. Até ano passado não precisava dos steps para você fazer o EB2NW, agora está precisando. E é por isso que tem muita gente correndo do EB2NW de médico. Mas para gente que está fazendo os steps, isso é até bom, né? Bom que sobra mais pra gente. Então, assim, tá todo mundo em pânico por causa disso, eu não vejo porquê. A maior parte dos vistos para residência é J1. J1 todo programa pode oferecer, porque quem patrocina não é um programa, é o SFMD, todo mundo que está no MED tem direito, então não tem problema nenhum. Claro, existem os países que são excluídos aí das regras, mas são países em guerra com os Estados Unidos, né? É Irã, é Venezuela, eu acho, e Cuba, enfim, países com relações diplomáticas basicamente militares com os Estados Unidos. Então, não é o caso do Brasil, por mais besteira que os nossos queridos políticos, nossos amados políticos façam. Então, eu não vejo por que ter essa preocupação toda, né? Primeiro que muito provavelmente o médico vai ser uma exceção nisso aí. O médico ele não é submetido a essa loteria de H1B, o médico ele não é submetido a esse limite anual aí de 85 mil vistos H1B, então muito provavelmente não se aplicará a médicos. Mas se o governo não liberar um comunicado nas próximas semanas, os programas realmente não vão querer dar o H1B agora para residência médica. Não tem problema, entra com J1. E no waiver, agora no waiver, você pode ir pelo EB2NW, se você for pelo J1, aí você vai precisar do waiver. Se no waiver ainda tiver essa regra de US$ 100.000 que eu duvido, você pode ir pelo O1, você pode publicar na residência aí pelo EB1A, que você patrocina sozinho. Nesses dias um colega estava me falando que fez isso, patrocinou o próprio EB1A, me mostrou a aplicação dele, publicou na residência. Então, opção não falta, gente. Já existem as vias para isso. Mas por que existem as vias? Porque existe a demanda. Isso que vocês precisam entender. E é por isso que vocês precisam ficar calmos. Pode ter notícia toda semana, já é a 10ª notícia só esse ano. Eu lembro que na época do MET o pessoal surtava. Esses grupos abertos aí de WhatsApp, de Telegram, Discord, de Reddit, todo mundo tirando a calça pela cabeça. Meu Deus do céu, Trump vai expulsar todo mundo. Cara, entenda uma coisa, a economia precede a política. Eles precisam de médicos. Os Estados Unidos eles não são bonzinhos, ninguém é bonzinho. Ninguém gasta US$ 500.000 para formar um médico estrangeiro que nunca pagou um centavo de imposto nos Estados Unidos para ele voltar para o país de origem por caridade. Isso seria um ralo de dinheiro sem fundo. Foram mais de 9.700 médicos estrangeiros entrando nos Estados Unidos neste ano para residência e fellowship. Quase 10 mil. A um custo de US$ 500.000 cada um. Isso aí é o quê? 5 bilhões de dólares? Né? Faz o cálculo aí para vocês verem. Vocês acham que um ralo de dinheiro desse fazer caridade para o terceiro mundo
É claro que não, é claro que é interesse nacional dos Estados Unidos reter esses médicos aqui, porque não tem médico, tá? A população está crescendo e a proteção de mercado aqui é muito forte, graças a Deus. Então eles têm que dar uma afrouxada. Aqui não tem generalista. Não adianta você abrir faculdade em cada esquina, ainda que se abrisse, e é muito difícil, a regulamentação é muito forte, ia levar 10 anos para esses médicos entrarem no mercado, até mais, que tem que fazer residência também, então leva no mínimo 11 anos se abrisse uma faculdade de medicina hoje. Então eles necessitam da gente, a gente está vivendo, presta atenção gente, é o que eu falo com vocês, nenhum topo de mercado dura para sempre, a gente está vivendo uma plena janela de oportunidade. Isso não vai durar para sempre, eu acompanho esse processo desde a faculdade, desde 10 anos atrás. Quem aí já pesquisou sobre os Estados Unidos antes, já ouviu um monte de groselha, que até 10 anos atrás, que 10 anos atrás era verdade, tá? Que você tinha que refazer residência médica, que era muito fechado, que você tinha que ficar anos fazendo estágio, que os caminhos alternativos quase não existiam, que não tinha precedente para trabalhar aqui sem fazer residência. Agora já são 16, 17 estados com leis aprovadas permitindo atuação sem refazer residência de um ano para cá. Isso é inédito. O Board de Medicina Interna liberou o projeto piloto com duração de 5 anos. Nessa janela de 5 anos, você faz um ano de fellow aqui nos Estados Unidos, sendo clínico no Brasil, e você pode prestar o título para a clínica médica e atuar de forma plena e independente para o resto da sua vida. Isso é inédito, e é claro que eles já fizeram pensando na janela de 5 anos, tá? Sobra vaga aqui de nefro, sobra vaga de geriatria, sobra vaga de infecto, sobra vaga de um monte de fellowship. Radiologia para conseguir fellow aqui é só ter os steps e estar respirando. Pode estar entubado com noradrenalina, não tem problema. Se tiver acoplado lá o respirador numa ECMO, você já entra no fellow, porque está sobrando vaga. Até anestésio está sobrando vaga para cacete de fellow. Isso era impensável, gente. Quem acompanha o processo há mais tempo sabe disso. E a garotada que me procura acha que está na Suíça, porque começou a ver o processo hoje, acha que essa abertura, essa facilidade toda aí vai durar para sempre. Não vai. Tá? Ninguém dá mole aqui nos Estados Unidos, os boards não dão mole, os CRMs estaduais, os boards estaduais não dão mole. Começou a aparecer mais médico aí no mercado, começou a dar o menor sinal que está aparecendo mais médico no mercado, eles vão colocar em cima da mesa e vão fechar tudo, vão deixar no papel tudo, como era antigamente. Ah, tem caminho alternativo sim, tá? Mas você tem que ter índice H do 250, tem que ter a cabeça do unicórnio, tem que ter um prêmio Nobel e um Oscar e uma medalha olímpica e tem que ser filho lá do Rockefeller, tem que dar um prédio para a universidade, tá? Caminho alternativo antigamente era assim, existia no papel. E agora você vê esse precedente aí justamente para poder amenizar um pouquinho, senão não dá. Os políticos ficam em cima e falam, olha cara, não dá. Afrouxa isso aí, eu não tenho condição, eu tenho eleição para fazer, eu tenho que me eleger e eu tô com 30 condados sem médico. Como é que eu vou fazer isso? Se você não fizer isso, eu vou ter que fazer. Então é mais ou menos isso que essas novas leis estaduais são. Então os boards têm que dar uma afrouxadinha para manter as aparências. É claro que não vão afrouxar para sempre. Tá? Felizmente, desde o Flexner Report, os boards de medicina aqui nos Estados Unidos têm muito poder. Tanto os boards estaduais quanto os boards das especialidades. Então vocês podem ter certeza, não vai durar para sempre e vocês não estão na Suíça. Isso aí coincidiu com a destruição de mercado na medicina brasileira. Então vocês aproveitem, porque não tem ninguém garantindo que daqui a 5 anos esteja essa moleza toda que tá? Ah, Iago, como é que você chama de moleza? Eu chamo porque é o que é. Você pode perguntar a uma pessoa que fez o processo há 10 anos. Até a parte prática do processo, até o inglês está uma mata. Até a pandemia, você tinha que vir para os Estados Unidos fazer uma prova lá que incluía o inglês, que era o Step 2 CQ. Isso acabou na pandemia e ninguém voltou. Então você faz uma prova online chamada OET, não é nem o TOEFL. É o OET, que é um teste de inglês assim que até eu, com meu inglês macarrônico, passei. Um negócio assim, burralmente mais fácil que o TOEFL. Então assim, nunca teve tanta facilidade, nunca teve tanta mamata, tá? Olha só, até 5 anos atrás, você para revalidar o diploma, você tinha que vir para os Estados Unidos, fazer o Step 2 CQ. Agora você faz tudo do Brasil. Você faz o OET, não faz mais o CQ que acabou, ficou no passado. Ninguém tinha mais saco para fazer. Você fazia uma prova com atores, isso acabou. Era caro pra cacete, você tinha que treinar inglês, era julgado pelo inglês. No OET, meu amigo, você estuda uma semaninha e vai. Você estuda no ChatGPT e vai. Eu nunca fiz uma prova de inglês na minha vida. Quem escuta meu inglês pensa, não é possível que esse cara é médico nos Estados Unidos. E realmente, é muita facilidade
Porque a demanda é muito alta, tá? A economia precede a política, põe isso na cabeça de vocês. Agora, se a demanda não tivesse alta, meu amigo, podia ter todas as leis do mundo, que ninguém ia se mexer, não ia ter incentivo para botar médico estrangeiro aqui dentro. Se não houvesse a demanda, né, se você tivesse um médico aí em cada esquina, uma faculdade em cada esquina, ninguém ia se mexer. Ela não tem problema, não está conseguindo visto, dane-se, é um problema deles. Mas não, a demanda existe, né? É mais ou menos a situação brasileira com revalida. O Brasil libera um revalida aí a cada 3 anos, depois o pessoal enche de processo, senta em cima do processo, porque já tem médico pra cacete, então já abriu faculdade em cada esquina. Agora, se não fosse isso, meu amigo, o próprio presidente ia ligar para o CFM e falar, cara, afrouxa isso aí, não dá. Não posso encarar uma eleição com o pessoal sem médico no postinho. Né? O Mais Médicos foi exatamente isso. Né? O Mais Médicos foi o governo botando em cima da mesa e, infelizmente, não teve flex no report no Brasil. Então, teve essa destruição aí total da medicina. Então, assim, olha só, pessoal, para o MET não muda nada. Quem tiver 5 anos de formado ou mais, olha com carinho o EB2NW. Eu tenho aula só sobre isso, que você chegar aqui com alguém. Porque é o seguinte, você com 5 anos ou mais de formado, você é filtrado por alguns programas, tá? Que eles têm filtro por anos de formado. Quando você vem com o Green Card, meu amigo, as portas se escancaram para você, tá? Green Card, gente, é que nem dinheiro. O pessoal que tem diz que não é tão bom. Mentira. Os próprios relatórios oficiais, eles são divididos entre quem tem Green Card de cidadania e quem não tem, tá? A própria curva, eu mostro isso em aula, a curva dá um espaço desse tamanho, tá? Porque a facilidade é muito maior. Você aplica para mais programas, o programa não tem dor de cabeça com visto. Então é muito mais oportunidade. Agora, tomem cuidado, tá cheio de picareta por aí falando que vai tirar green card para você, cobra 100, 200 mil reais, margem de 300, 400% e some e não tira e faz o processo nas coxas com o chat GPT e vai lá, manda reaplicar 2, 3, 4 vezes e você perdendo dinheiro. Outra coisa, tome muito cuidado. Em geral, eu nunca conheci um advogado de imigração que entendesse bem a situação médica nos Estados Unidos, não entende bem as regulações, não sabe diferenciar board certified de licença estadual, fellow de residência, J1 Research, J1 Clínico, é tudo muito diferente. Então tome muito cuidado, porque todo ano eu tenho um mentorando aí que fica maluco, porque tá aplicando para o EB2, o EB2 ainda não saiu, tá levando 2, 3 anos para sair, e tá aplicando para residência. Que uns 90% dos vistos para residência é J1, os 10% é H1B. Quem está com a B2 em andamento não pode ranquear programa J1, tá? São vistos contraditórios. Quando você tira o J1, você está declarando que você não tem intenção de ficar nos Estados Unidos, é um visto sem residência permanente. Quando você está na B2NW, você está declarando intenção permanente de ficar nos Estados Unidos. Então, se você abre 2 processos contraditórios simultaneamente, você se lasca. E você se lasca assim de verdade, porque se chegar no match na aplicação, ranqueando o programa J1 e cair em contradição no visto, meu amigo, aí você tá ferrado. Tá muito ferrado. Talvez você não consiga nem reaplicar no ano seguinte. Então, todo ano eu vejo gente surtando em grupo no WhatsApp porque o advogado não avisou. Ou o advogado não sabe, ou o cara é picaria. Muitos não são advogados, né? Então quem é advogado é que me perdoe, que eu sei que muita gente não é advogado e mexe. É só influência, ele sai mexendo com isso de visto, né? E visto para médico é complicado, gente. Médico é cheio de exceção e é cheio de caminho lá especial. Então não é simples assim. Tá? Então tome muito cuidado. O Green Card ele é basicamente um superpoder, mas é um superpoder que você tem que saber usar muito bem, programar muito bem. Do contrário, você se lasca aí na hora da aplicação. Você tem que combinar muito bem os cronogramas. Tá? Outra coisa, lembrando, Estados Unidos tem a regra do Worldwide Income. Isso quer dizer que você é taxado em renda em qualquer país do mundo. Então eu vejo essa classe média ascendente aí da Barra da Tijuca que tirando o Green Card nos Estados Unidos para comprar casa na Flórida e esquece que os Estados Unidos tem taxação mundial. Então se você está fazendo isso, considere de repente fazer uma hold aí no nome dos seus herdeiros para transferir os bens para eles em vida. Ou então transferir seus investimentos, seus ativos para os Estados Unidos diretamente. Porque você ficar sendo duplamente tributado em dividendo, em aluguel, em royalty no Brasil é muito ruim. E muita gente é pega de surpresa. E o cacete do advogado não avisa que tem Worldwide Income. Então tome muito cuidado com isso. Tá? Muito cuidado com isso. Carla Leite, como seria EB2 para tentar match? Carla, eu tenho uma aula sobre isso que é muito delicado, tá? Você quer chegar na entrevista pelo menos com o Step 1 feito. A entrevista está levando mais ou menos um ano para sair, tem que estar sempre acompanhando.
E aí, quando você tiver com o EB2 com o seu EB2 pronto, você pode marcar lá na hora do médico que você não precisa de visto. Isso facilita muito a sua vida, fortalece muito a sua aplicação. Mas é muito delicado o cronograma, tem que fazer com muito cuidado, tá? Por isso que eu tenho algumas aulas sobre isso na mentoria, eu estou sempre falando disso, porque eu já vi muita gente tomar sufoco, mas sufoco assim de surtar, porque nem o advogado não avisou, gastou R$ 200.000 com visto e o advogado não avisou. E muitas vezes o advogado, eu falo advogado, mas eu sei que muita gente não é nem advogado, é influencer, é sei lá o que, então vocês me perdoem os advogados aí. Mas não avisou, cobra 200 mil, não avisa e muitas vezes não sabe. O cara se mete a fazer visto para médico, tem um nicho inteiro de mercado em torno de visto para médico hoje, green card para médico, e não sabe dessa história. Um negócio básico desse. Então eu já vi muita gente perder dinheiro assim, não muita gente. O que eu tenho de seguidor que perdeu dinheiro com isso não é brincadeira. Por isso que eu fiz aula só para isso, toda hora na mentoria eu falo disso, porque é traumático. É bem traumático. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre residência nos Estados Unidos, fellowship, novas leis estaduais, caminhos alternativos para especialista? Quer saber como é que você consegue os estágios, se prepara para as provas, monta seu cronograma, como é que você monta seu currículo, application? Quer saber o que realmente importa? Quer saber dos vistos e vistos para os seus familiares? Então vai no meu site, iagocabral.com.br, que a gente se encontra por lá, tá? Iago com HI, eu fiz o processo inteiro e eu garanto, eu consigo te ajudar a fazer também, logo logo a gente se encontra por aqui. Grande abraço!